Fala, minha gente, boa tarde, estamos chegando por aqui, Pastor Aleixo. E aí, Anjinho? Oi, gente. Que isso, estava acompanhando. Estava acompanhando, pois é, e para você que estava acompanhando em casa, estava aqui no programa Anjos da Esperança, lembrando que hoje à noite, às 9 horas, estamos juntos de novo, trazendo testemunhos, histórias lindas e muito mais, hein? Aguarde aí, tá Viu, bom? mas você veio do Anjos e não viu a Patrícia por aí? Porque isso aqui tá parecendo um programa, programa esportivo. Pois de, é, né? Meio de tarde. Vamos aproveitar que tá só nós dois, vou falar de esporte, vou falar de... Do seu time que não classificou? Não, a gente vai falar Aí de um assunto complica, mais né? sério ainda. Legal, mas é isso, minha gente, estamos chegando por aqui no seu comecinho de tarde. Programa Entre Família é esse momento descontraído, da nossa família para a sua família. A gente vai bater nesse papo aqui. E o assunto de hoje, falar em bater papo, o assunto de hoje... Ele é sério, é sério, cascudo, mas ele é necessário, né? Com certeza. Necessário. Um dia eu estava conversando sobre isso, inclusive com a minha esposa, né? A gente estava falando sobre a gente estar muito escandalizado com o número sem parar de pensar no que fica ao redor dele, ou o que fez ele surgir, né? É verdade. Falamos de fruto sem falar de raiz, né? Separação invisível. Puxa. Gente que acha que tá junto e não tá, né? Uhum. Até morando numa república. É verdade, né? E até mesmo como saber, né? Se o relacionamento está caminhando para essa separação invisível e algumas fórmulas até para descobrir como mudar essa questão, porque às vezes os dois, geralmente acontece isso, os dois, né, não vão percebendo, tal, vai ter aquele relacionamento invisível, mas será que um só consegue puxar de novo essa relação? Tem que partir dos dois? Sabe que essas duas perguntas são as perguntas de milhões, né? É, né? Se eu consigo identificar quando o problema está começando, para eu diagnosticar e resolver, e o que eu faço para reverter quando o problema já está aí. Se a gente responder essas perguntas ou encaminhar para elas, esse é o maior sucesso de todos os tempos. Aliás, a gente se propõe a fazer isso, né? Verdade. Por isso que tem especialista aqui, né? Com certeza. E o nosso especialista, Rubens Bordieri, ele é terapeuta familiar, está com a gente por aqui hoje. Ali, ó, dando tchauzinho já para você que está do outro lado. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente sobre esse assunto, esclarecer dúvidas também. Você pode mandar a sua interação. O programa é ao vivo, justamente para isso, para ter você participando e interagindo com a gente. E o que mais nós temos, que não pode faltar no Entre Família, né? Eu estou esperando ele dizer que resolvemos o problema e ele não vai mais falar de dengue, mas eu acho que tem informações ainda sobre isso e outras aí no hashtag. E aí, Lucas? Meus amigos, muito boa tarde para vocês, boa tarde para você também de casa. E, pastor, olha, não queria falar de dengue não, mas vou precisar falar e continuar falando sobre isso, alertando, porque, inclusive, chegamos à marca de 1.800.000 casos, um recorde. Nunca chegamos a esse número, vou falar sobre isso. E também um certo transtorno ontem em São Paulo, na capital, 35 mil pessoas ficaram sem energia, um apagão por lá. Vou falar sobre isso, relembrar um pouquinho das causas também até então apuradas. E falar do fim do verão. Tá chegando ao final, a temperatura lá em cima e eu posso já, de uma certa maneira, adiantar para você que essa sensação de calorão em boa parte do Brasil, né, tá com os dias contados, mas daqui a pouquinho eu trago essas e outras informações também. Legal. O fim do verão tá parecendo uma supernova, né? Morre explodindo. É bem isso, né? Quente. A minha casa tá um vulcão, é uma vulcânica, tá tudo muito quente. Até, sabe o que eu vi um meme lá, né? Entrei no quarto, tava aquele calorão, ó, liguei o ventilador, né? Aí, não, entrei no quarto, tava aparecendo um forno. Né, o calor. Aí liguei o ventilador, parecia uma air fryer. Eu ia falar isso. E aquilo, ó, só girando aquele ar quente ali. Apresentação invisível hoje. Que ilustração, né? Tô Daí aí ouvindo, invisível. assim, vai ser Muito comunicação, Patrícia, a gente aqui, ó, tava assim eu tão focado na sua cheguei no presença que horário. até de longe a gente ficou. Cheguei no horário, tô aqui no horário, quero só dizer, né, publicamente, foi um Que problema aconteceu? técnico, mas já cheguei aqui. Mas você Verdade. tava falando do quê? Do ar-condicionado? Não, porque assim, ó, vi um meme lá dizendo que a pessoa entrou no quarto e aí parecia um forno. Aí achou ligar o ventilador, ligou o ventilador, parecia um air fryer. Muito isso. Aquele vento quente circulando. Eu já vi uma com uma garrafa PET colocando assim um gelinho, com os furinhos, aí passa o ventilador assim, pra sair o ar fresco. E o legal é que o brasileiro vai
vai desenvolvendo algumas técnicas ali para dar uma resfriadinha e tal, né? A sensação térmica de Não, 60 graus. 63 A praia graus, né? lotada, Luquinhas. Aqui, ó, Mas- lotada. Patrícia, Pois é. você que chegou agora, Olha, eu tô com um problema com o tema. é mesmo? É. Você tá com problema? Tô com problema com o tema. Eu sei que eu tenho um terapeuta aqui hoje pra mim, mas é o dia que a gente não pode falar que o problema é nosso, assim, é do nosso primo, do nosso vizinho, É sempre da um nossa amigo meu. irmã, Tem um amigo que quer meu, saber. né? Eu vou dar Mas uma a dica. Vou dar uma comunicação- dica na hora da interação, mas vou guardar para a hora da interação. Ah, passou. Tô tentando me preparar Eu aqui. só gostaria de dizer que chegar cedo só não é suficiente. Não, viu? não é. Segundo a Patrícia falou agora, Não. só chegar cedo não, é Não. suficiente. Não é suficiente. É isso aí. Vai Mas é brigar só, mas é só uma comigo no mensagem ar. subliminar isso aqui. Ai, muito bom. Bom o tema de hoje, bom o nosso convidado de hoje. Hashtag assunto, tem bastante coisa para você aí de casa. E agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta, minha gente. Programa Entre Família por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Coisa boa, né? Estarmos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira. E você sempre aprendendo muito. A gente aprende muito, né? Muita coisa, né? A cada vez que vai chegando os temas, para a gente poder já ir se inteirando do assunto, para poder conversar, a gente vai já pesquisando, vai buscando, vai aprendendo bastante também. Até fui conversando com minha esposa, né, sobre esse tema que ela perguntou, né, qual vai ser o tema? Daí já fui conversando com ela e a gente conversando sobre esse assunto e vendo, né, que é uma realidade que se a gente não cuidar no nosso dia a dia, a gente acaba caindo até mesmo em uma rotina e tal, e acaba sendo apenas, como o pastor Aleixo comentou, amigos de república, não é mesmo? Divide uma casa, tem dois Principalmente quando empresários. você tem os filhos, né? Ah, que a fica pior dinâmica, ainda. o senhor tem dois, eu tenho dois, o Abinal tem um. E aí a gente tem que ficar montando a agenda, quebra-cabeça, né? É escola, é médico, são responsabilidades, é tarefa, é casa. E aí, como é que a gente faz para lidar com tudo isso e continuar o relacionamento, né? É verdade. Altos e baixos, né? E a gente, Sim, sempre, mas né? uma hora dá certo. Bom que a gente não desistiu ainda. É verdade. O negócio é não desistir, viu? A Bíblia mesmo diz, a vitória é daqueles que perseverarem até o fim. Então, bora perseverando. E E, aí? Paty, tem Como é também... que tá o pessoal de casa? Você se relaciona bem com o seu cônjuge? Tá Vamos faltando saber, hein? comunicação? O grande barato do programa de hoje é a gente entender essas relações e como se comunicar. Porque, assim, igual ninguém vai ser, né? As pessoas são muito diferentes e como é que a gente faz essa empresa, né, familiar dar certo, né? Verdade. Eu tenho Então, uma ó, dica para a pergunta. ah, Posso falar antes Pode, de você falar? por favor, manda Você aí, começa pastor. assim, eu tenho um primo que mora lá em... Aí você pode falar em qualquer lugar, e aí você fala o resto da pergunta. pronto. Eu tenho, Muito tem, bom. tem um amigo meu, Então Eu coloca quero assim, ajudar, tem um anônimo, amigo meu também que eu quero ajudar. Pode colocar anônimo também, né? Sim, mas a gente Quero não me precisa expor. só expor qual é o problema que estamos enfrentando. Você pode falar de como você solucionou também o Isso problema aí, beleza. muito bom. e a sua Verdade, definição. Verdade. Tem Inclusive, dinâmica também. Inclusive, hoje a gente vai ter, né, um casal que vai participar com a gente aqui falando sobre esse assunto, né? O esposo, na verdade, representando o casal que vai falar sobre esse assunto aqui. Mas, então, manda pra gente aí sua pergunta, a sua interação, a sua resposta a essa pergunta de hoje também. Se você tem sentido meio longe aí do seu cônjuge, que lembranças, né, te faz voltar no tempo também, né? Para poder trazer Voltar a aí se de conectar, volta. né? Se conectar, verdade. WhatsApp 12983150249. Tá aparecendo na tela, tem o nosso QR Code aqui no cantinho também. Ó, tá um pouquinho diferente hoje aqui, ó, tá mais para cá. 12983150249. Manda aí a sua interação pra gente, abre a câmera do celular, aponta aqui pro QR Code e aí você já vai deixar salvo esse contato para participar sempre, tá bom? Legal, mas antes disso, a gente tem algumas notícias aí, né? Eu queria que as notícias fossem melhores, mas ainda assim elas são tremendamente úteis para você, principalmente quando a gente falou daquela que ele disse sobre a dengue. Tem cuidados para ser tomados aí, porque está afetando a gente e afetando muito. Se você não foi afetado pela dengue, tem alguém perto de você aí sofrendo com essas coisas também. O verão está indo embora em grande estilo e tem coisas que a gente precisa saber, né? Depois da vinheta no hashtag. Vamos lá então, olha só, o Brasil ele passou de 1.800.000 casos de dengue em 2024 nas primeiras 11 semanas deste ano. A última taxa nunca foi registrada, viu?
O recorde anterior aconteceu em 2015, com mais de 1.600.000. Eu vou até trazer aqui uma comparação com você, comparando com o ano passado. Neste mesmo período, o Brasil registrou 400.197 casos. E até o momento, 561 mortes foram confirmadas e 1.020 seguem ainda em investigação. Mas eu quero junto com você aqui para a tela para a gente poder relembrar alguns dos cuidados que eu e você precisamos tomar, ficar atentos quanto a isso. Então vamos aqui para a tela. Eu deixei aqui algumas, por exemplo, aqui, manter a caixa d'água limpa é necessário. Limpe as calhas de sua casa, se juntar ali é um problema também. Colocar areia nos vasinhos de planta. É legal ter planta em casa? Com certeza. Mas é bom também ficar um pouco atento quanto a isso. A areia pode ajudar quanto a isso também. Guarde sempre os pneus recobertos. Viu também algum outro tipo de recipiente? Poder cobrir quanto a isso. E também, pessoal, manter as lixeiras fechadas. Qualquer tipo de chuva. A gente está passando por um período do ano também. Está chovendo. Choveu, às vezes é pouca chuva, coisa pouca. Mas um pouquinho de água já pode ser o suficiente para o mosquito deixar ali e criar outros. Então, por enquanto, ainda estamos falando sobre dengue. É necessário falar sobre isso. A gente vê os números chegando aqui a recordes. Lucas, de novo falando sobre dengue, ainda é necessário. Eu queria até comentar, eu passei próximo ontem de um pronto-socorro, lotado. A gente vai conversar e perguntar, falar, poxa, dengue. Pelo menos aqui na região onde a gente está morando, a gente tem muitos casos. A gente entrou em emergência até por conta dos casos, subindo. Então, ainda eu se vejo necessário falar sobre isso, alertar, falar os sintomas e também os cuidados. Por isso que hoje eu trouxe aqui para poder reforçar e falar sobre a marca, tristemente chegando aqui a um recorde de 1.800.000 casos no Brasil em apenas 11 semanas. Eu acho isso aí muito importante, né, Lucas? Não é uma coisa legal a dengue, mas a gente não está à deriva. Tem sempre alguma coisa que se pode fazer. E o óbvio, para continuar sendo óbvio, tem que ser dito todo dia, né? O mosquito da dengue, ele é difícil de ser combatido, porque ele se reproduz com muita facilidade, mas ele tem que ser combatido. Né? E ele tem que ser combatido pela gente, não tem como. É a minha casa, é o terreno perto de casa, esses procedimentos. E uma coisa legal de a gente repetir é, não deixe os sintomas arrebentarem com você. Né? Às vezes a gente banca o próprio médico e aí, no caso de gravidade disso, né? procure ajuda médica imediatamente. Verdade. Até outro ponto interessante, porque lá em casa mesmo eu já matei alguns mosquitos que vi que era, né, esse mosquito Aedes aegypti, mas provavelmente não estava infectado, que tem essa, e se você está matando um bichinho, porque o negócio está sério, né? Ele é totalmente... Se chegar esse ponto, né, Ele não mata. Ele não mata. Não, esse daí, depois tem que dar um toque aqui nele, vem na parede, ó. Toca aqui. Porque o alerta está aqui, ó. E aí, mas o interessante também é a gente sempre, né, passar repelente. E essa questão do repelente é importante porque, às vezes, até estava vendo uma notícia que tem pessoas que são assintomáticas, que às vezes pegam a dengue, mas não sentem os sintomas, mas se o mosquito, né, o Aedes aegypti, ele picar essa pessoa assintomática, ele vai se contaminar e vai passar para outras pessoas também. Então, independente, né, se tem ou não na sua região, foi para a rua, principalmente, as crianças e tal, passar um repelentezinho. Mas está muito caro no mercado, tem algumas receitas, falta, né? Em falta, em alguns também. Mas tem algumas receitas na internet que também são úteis para você poder fazer, né? Em casa mesmo, com coisas bem baratas e práticas que dá para fazer, passar um repelente e cuidar aí também, né? Até no próprio ambiente da casa, borrifar alguns desses repelentes aí também. E os cuidados eu até enxergo como, eu me preocupo comigo, mas ao mesmo momento que eu estou fazendo algum tipo de ação dentro da minha casa, pegando esses tipos de cuidado aqui, eu também estou fazendo pelo meu próximo, pelo meu vizinho e pelo meu bairro. É legal a gente pensar nessa questão também. A gente segue aqui com o hashtag falando sobre uma outra notícia, é que a semana começou bem difícil para quem mora, trabalha ou então frequenta o centro de São Paulo. Ontem a cidade teve um apagão, deixando diversos bairros da região sem luz por quase 10 horas. Cerca de 35 mil pessoas foram afetadas. Veja só, o problema ele começou por volta das 10 da manhã por uma falha na rede subterrânea da ANEEL. E segundo a concessionária, se tratava de uma escavação realizada pela Sabesp na região central de São Paulo e que atingiu acidentalmente cabos da rede, causando a interrupção da energia. Só que a Sabesp, porém, informou que ela está investigando, lógico, a situação e que a avaliação
preliminar já constatou que as obras de manutenção nos ramais de esgoto não danificaram a rede subterrânea. Então, segue essa questão, ficaram um bom tempo ali ainda sem energia. Mas com tudo isso, hospitais, casas, apartamentos, lojas tiveram que enfrentar um dia com altas temperaturas e sem energia. E pouco antes das 7 da noite, a energia elétrica voltou, ela foi retomada, só que em alguns lugares. Nas redes sociais, muita gente chegou a reclamar sobre isso, compartilhando um pouquinho da dificuldade por lá. Então a gente viu as temperaturas altíssimas por esses dias, ontem também, e chegou a ficar alguns momentos sem energia, mas algumas regiões já foram normalizadas quanto a isso. E pessoal, seguindo agora para uma outra notícia, eu quero fazer um convite para você. Na verdade, reforçar um convite, mudar um pouco aqui do assunto, é que o especial de Páscoa, eu creio, está chegando. É um especial com o pastor Gilson Brito aqui na Novo Tempo. E ó, se liga para as datas então, já pode anotar aí. 29, 30 e 31 às 8 da noite. E também teremos a presença do quarteto Arautos do Rei. A gente tem aqui até a arte, o nome, chamado Eu Creio, que é um especial de Páscoa. A gente fica pensando nessa data, a gente vê se aproximando, falando sobre a relevância dele. E a Novo Tempo está preparando algo super especial para você. Então, só relembrando, data 29, 30 e 31. Que horas? 8 da noite. Eu vejo super justo ter alguma coisa, um evento para poder trazer uma mensagem especial para quem está em casa acompanhando a Novo Tempo. Às vezes não vai poder se dirigir a algum lugar, mas algo sendo preparado aqui pela Novo Tempo. Sabe, uma vez me disseram uma frase que coração não abre com hora marcada. Mas a Páscoa ela vai gerando um monte de sensibilidades, né? E se a gente não falar nada, fica só o ovinho de chocolate e alguns coelhos perdidos por aí que vão dessignificando as coisas, né? Mas que bom que a gente pode, dentro da nossa grade, e ela entra perfeitamente, né? Falar da razão da nossa esperança. Isso é, dessa libertação completa de Cristo. Isso é muito bom, muito bom. Verdade, hein? Lucas, você volta por aí, Lucas? Eu tenho Ou tá mais indo uma embora já? notícia até. Tem mais uma? Vou trazer mais uma hoje. Vamos lá. É porque é o seguinte, a gente falou sobre calor, relembrou um pouco sobre a dengue, a importância dos cuidados, porque acaba tendo chuva em partes do dia, pouquinha chuva, mas já pode causar um problemão. Porque é o seguinte, hoje é o último dia do verão e como tem sido os últimos dias, também será as temperaturas elevadas nesse comecinho do nova estação aqui no país, né? Vou até trocar aqui, ó, para trazer outras informações para você. Que é o seguinte, depois de uma semana de recordes nas temperaturas ao redor do país, por conta da onda de calor, o tempo ele deve mudar nos primeiros dias do outono. A previsão indica que a nova estação deve começar quente, ainda por conta do fenômeno, mas que pode mudar, lógico, por conta da aproximação de uma frente fria, então já alegra um pouquinho aí boa parte do país, viu? Com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico, a frente fria ela acaba avançando pelo sul do país, causando temporais no oeste do sul do Rio Grande do Sul. Já na quinta, a massa de ar frio ela deve avançar em direção ao sudeste, causando tempestade em São Paulo, no litoral do Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. Mas eu quero convidar você aqui para o telão, porque eu tenho um certo resumo do que vem por aí nessa nova estação, nesses primeiros dias aqui do outono. Vim para a TV aqui, ó. Tempestades intensas no sul. Também tem frio por lá pela região, viu? Temporais e quedas de temperatura no sudeste. Já no centro-oeste e no nordeste, tem temporais isolados e também calor. Parece ser totalmente diferente do que a gente veio falando e presenciando nas últimas semanas, nos últimos dias. Por enquanto, continua muito calor para quem está aqui no sudeste. A gente vê as altas temperaturas. Aquela chuva no final de tarde está acontecendo, mas isso deve mudar logo, logo. Eu acho que quem está pedindo aí, cadê o frio, cadê o frio? Tô esperando. Tem uma boa notícia para vocês, tá por terminar, viu? Legal, tô esperando esse friozinho, viu? Porque eu gosto do friozinho, é gostoso, né? Aproveita. Não gosta, Patrícia? Eu também não gosto desse calor, né? É, não, desse verdade, jeito né? também não O outono dá. é legal, ele tem esse misto, né? Bom demais. Luquinhas, obrigado, viu, pelas isso. informações. Vai ficando por aí já, Lucas? Eu já vou ficando por aqui, vou indo, mas logo, logo estou de volta por aí, tá bom? Bom programa para vocês e até mais, viu? Tchau, pessoal, até mais. Valeu. Valeu, Lucas. E a gente, para falar sobre esse assunto, né, sobre separação invisível, a gente recebe hoje ele que é terapeuta familiar, ele que já trabalha há mais de 35 anos nessa área, casado há 42 anos, pai de um casal, vô de 2 netinhos, Rubens Bordieri. Tudo bom, Rubens? Obrigado, Prazer obrigado, recebê-lo aqui no nosso Entre obrigado. Família.
Fica à vontade. Pastor, E Como vamos... vai? Seja muito bem-vindo. A poltrona é Case sua. de sucesso, né? Aham. Acho que a gente tem que começar por aí, né? muito 42 anos de casado, nossa, desafio, né? desafio. Vencido. Por enquanto. Mas vou continuar assim. A cada dia a gente bom. vai vencendo, né? Um obstáculo, outro. E acredito, o Rubens, que você, nesses 42 anos de casado, como a gente até comentou aqui, são muitos altos e baixos no relacionamento. A gente vai aprendendo um pouco a cada dia mais, Minha né? esposa que diga. É, né? Quando eu recebi esse convite, né, esse honroso convite de estar com vocês, e esse tema é fundamental, é o sucesso do casamento, de um relacionamento, é a comunicação. Uhum. E as pessoas insistem ainda, de maneira infantil, que amor é sentimento. Está longe disso. Isso aí é para filme de sessão da tarde, de Hollywood. Amor como sentimento, amor é decisão, amor é crescimento. E a comunicação é fundamental nisso, pastor. E a gente pode então pensar, a partir disso que o senhor falou, que a gente vai criando expectativas erradas, conceitos errados e vai tendo instrumentos falhos para avaliar, inclusive, o que está dando certo e o que está dando errado, né? Isso vai gerando a própria invisibilidade, né? Aí eu coloco nisso uma pergunta para a gente já começar conversando aqui. Como que é possível identificar essa separação invisível? Porque ela não vai começar de uma hora para outra, né? Como que eu posso perceber? Há sinais, há indicativos de uma separação invisível? Quando você diz separação invisível, é quando o casal está se distanciando. Exatamente, se esfriando, desconectando. Esses anos todos de consultório, eu pergunto para o casal, né, para a esposa, para o marido que está trazendo a questão ali no consultório, isso que você está reclamando aqui, apareceu no namoro? Aí a resposta é, sim, e não foi tratado. Quando eu atendo um casal de namorados, eu vou preparando todos os detalhes, o que vem pela frente. Já é enorme. Eu falo dos 3 difíceis. Ficar solteiro é difícil para o resto da vida. A separação, o casamento também não é fácil. E a separação ainda mais difícil. Então a gente tem que encarar. Para mim, o melhor caso é o casal ficar juntos até que a morte separe. Isso seria o ideal da vida. Mas para isso precisa de humildade. Né? A palavra diz que a humildade precede a honra. Primeiro vem a humildade, depois vem a honra. E o casal que consegue conversar, que ouve um ao outro, dá atenção, espera o outro falar, não interrompe, valoriza a fala do outro, o sentimento do outro. Quando o homem presta atenção na esposa, principalmente ali, presta atenção, ele olha, deixa o celular, deixa a TV, deixa, olha para ela. Aí. Eu vou aproveitar o momento que eu estou em minoria aqui, eu vou falar. Fala, seu primo. Mas olha, Rubens, deixa eu fazer uma pergunta, né? Geralmente as mulheres, elas estão mais incomodadas com os silêncios, com a falta de atenção. E aí ela é tida de alguma forma como uma pessoa chata. Ah, mas você só reclama. Ah, mas você só cobra. Isso também na parte dos filhos, né? Eu tenho um filho pré-adolescente que ele fala, ah, mamãe, mas você só está reclamando. Porque está faltando uma coisa que vem antes, que é esse companheirismo e tudo mais. Então, a minha pergunta é, por que o homem não se atenta de uma forma precoce, como o senhor deu o caso do casal de namorados, de que ele precisa, aquele frescor que ele tem no relacionamento, que ele dá atenção, que ele ouve, que ele larga o celular, e a partir do momento que ele se casa, ele entende que ele tem que dar continuidade, porque senão vai se distanciando até o ponto que se torna uma separação, até de forma visível, né? Vamos lá. E quando está namorando, ele tem a mãe, que faz coisas por ele. Então, ele é apenas um homem, um masculino, com a namorada. Ele é atencioso, ele conversa, ele leva um presente.
Mas quando ele casa, ele sai desse papel desse homem romântico, desse homem que dá segurança e proteção àquela namorada, agora esposa, e vai entrando debaixo dela, se tornando meio que filho, de maneira inconsciente. Ele não percebe isso. Ele procura na esposa um pouco de mãe. E ela assume esse papel e começa a mandar nele e reclamar. Na verdade, pastor, a mulher não reclama. A mulher não reclama. Ela está apenas falando aquilo que incomoda. Eu ouço isso no consultório há décadas. Eu não estou reclamando, eu estou apenas falando. E o homem não dá conta de ouvir esse tipo de coisa, porque o homem ele quer sempre. Isso está desde os primórdios. Estão ouvindo isso de um Por isso que as homem. mulheres falam muito, será? Estão né, ouvindo fala- isso de um homem. 42 anos de casado. Não é à toa que ele está 42 anos casado, né? E olha, o homem, o masculino é para resolver coisas. Ele sempre deve que sair, buscar a caça, lutar lá fora e trazer o alimento para casa. Historicamente, milhares de anos. Hoje não é mais assim. Hoje é o cartão, a caça dele é pegar o cartão e ir no supermercado. Mas o homem, ele não dá conta de ouvir, entre aspas, reclamação da esposa. Ele quer resolver. E, na maioria das vezes, ela não quer solução. Ela quer apenas falar o que está incomodando. Às vezes é coisa do trabalho, é da mãe, da irmã, do filho, da sogra. Qualquer assunto que está incomodando. Ela quer falar e ele não consegue. Tá, onde é que está, então, o segredo? Esse homem parar, olhar para a esposa e dar atenção para ela. Escuta ativa, né? Escuta ativa. Escuta ativa, Eu te isso é entendo, importante, né? Às vezes é assim, eu sinto muito, né? Que a gente ouve isso de uma forma geral. Você tá com os amigos, nossa, eu sinto muito. Tem amigas que choram. Você nem tá chorando, mas ela te ouve e ela chora. Ela tem uma sensibilidade. A palavra que eu né? mais gosto de colocar para o casal é acolha o outro. Acolha. Essa comunicação é fundamental. Quando um e o outro, tanto o marido quanto a esposa, quando eles dão, na hora de falar algo, quando está incomodando algum assunto, qualquer assunto da casa, da vida, se a pessoa, no momento que vai falar, se ele dá uma ênfase nas vogais, se ele falar doce, eu costumo usar essa palavra, falar doce, falar amorosamente, o outro não se defende, não ataca. Não tem Porque como. está no nosso instinto, bateu, levou. Se você me ataca, eu contra-ataco. E a mulher tem uma habilidade dada por Deus, cara, que é maravilhoso. Se ela fala doce com o marido, quebra o cara. Chegar numa conversa desarmada, né? Quebra. Desarmada. Ai, quero fazer mais Tem um monte uma de pergunta para minha prima, mas a gente tem que ir pro Tem uma intervalo. lista aqui, prima se a tá com um monte de gente pergunta continuar, mandando a aqui na Patrícia live, vai querer um programa só para ela, o Abinal tá ali, Nossa, seguro, ele tá eu só Sou anotando. a única aqui, ó, para defender você aí de casa, que fala. E precisa ser ouvida, né? A gente está aqui e tem muito mais nesse programa. No próximo bloco, a gente vai conversar com um homem que vai dizer da sua experiência ainda. E a gente está aí esperando a sua interação também, que está chegando. A verdade é, a gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta aqui no Entre Família, temos muitas perguntas para fazer. Como é que está aí na sua casa? Como é que está o seu relacionamento? Você acha que de alguma maneira você está se distanciando do seu marido ou da sua esposa? O que você acha que está acontecendo aí? Aqui no programa a gente está falando sobre esse assunto, a gente está apontando algumas questões e também vamos chegar a um momento que vamos falar sobre comunicação. O nosso terapeuta aqui já falou que um dos grandes alicerces de um relacionamento para ser duradouro não é nem o amor, né? É a comunicação. Como que a gente se comunica? Isso a gente vai falar hoje. E, para começar, a gente vai trazer mais uma pessoa aqui para a nossa sala da conversa, né, Abinal? Para a nossa sala da conversa, a gente recebe aqui, ó, né, nessa nossa sala de bate-papo, ele que é casado já há 31 anos, tem muita história para compartilhar com a gente, uma história linda, né? O G, representando também a esposa Julimar. G, seja muito bem-vindo à Entre Família, meu amigo. Prazer estar contigo.
Que bom estar com vocês aqui no Entre Famílias, viu? A minha amada, minha querida, teve um conflito de agenda e não pôde estar junto aqui conosco hoje, mas fica aqui um abraço e um beijo querido dela para vocês, viu? Agora, Gê, já comece te perguntando, né? São 31 anos de casados. Para manter esse namoro, para manter esse relacionamento, aquela chama acesa aí, né? Como é que vocês fazem, Gê? Sei que também, né? Todos nós passamos, já até comentei aqui, por altos e baixos, mas aquela chama não pode apagar, aquela chama olímpica, né? Você corre para manter ela acesa. Você faz de tudo para manter acesa. Sim, eu tenho 31 anos de casado, mas tenho também 2 filhas, 4 netas, as bênçãos do Senhor. Então, além de nós praticarmos isso, nós também somos ali os orientadores das minhas filhas também, né? E, por consequente, também com as nossas netas, né? Então, nós temos como base aqui em casa sempre muita conversa sobre todos os assuntos. Era assim desde quando elas eram pequenas e no nosso relacionamento também sempre foi muita conversa. Como você disse, existem os altos e os baixos, claro, né? Somos pessoas totalmente diferentes, de cultura diferente, de condição social muitas vezes diferente também, mas nós nunca dormimos sem antes conversarmos sobre aquele assunto. Conversar não significa chegar a uma conclusão, né? Mas o básico daquele assunto é resolvido. E algumas vezes, durante esses 31 anos, fomos dormir tranquilamente 2h30, 3 horas da manhã, até que nós chegássemos a um consenso sobre aquele assunto que estava sendo discutido. E interessante que boa parte desses assuntos nunca foi nada diretamente relacionado a eu e a ela em relação ao nosso relacionamento, né? Mas sempre alguns casos externos, muitas vezes família, né? Que precisavam ser resolvidos, né? Então, mais de tudo, eu acho que é assim: amor, perdão e muita conversa. Se você não tiver perdão dentro de um relacionamento, se você não entender o outro e procurar fazer essa meia-culpa, as coisas também não vão para frente. Só o amor sem perdão, ele não sobrevive. E aí, pelo menos esse é o meu pensamento em relação a isso. Sabe que eu queria trazer uma questão sobre o que ele falou, porque não é só falar. Às vezes a gente acha que está conversando, mas não está conversando, está fazendo um comício para o outro. E às vezes a gente acha que a comunicação está evoluindo, mas não está. Você fala assim, eu faz 20 anos hoje eu converso do mesmo jeito que eu conversava há 20 anos atrás. Então essa comunicação não evoluiu, né? E aí eu quero expor, a gente sabe muitas vezes falar, às vezes nossa dificuldade está no que falar, ou falar sobre mim. Eu sei rodear como ninguém. O problema é ser pontual, né? E como que a gente consegue, né, avaliar, e tem algum ponto inicial de desenvolvimento nisso, mesmo para quem já está casado há um bom tempo, porque eu estou imaginando que tem pessoas que estão nos ouvindo, que falam assim, eu já estou há 15 anos tentando fazer isso, estou há 10 anos, há 20. Sim, o segredo está em eu olhar para minha esposa, olhar para o marido, com o mesmo carinho, afeto, admiração que tínhamos no tempo do namoro. A convivência, o dia a dia ali vai desgastando. Qual é a arte, então? Olhar para ela, os filhos vão embora. O filho adolescente casa, daqui a pouco, daqui a alguns anos, seu filho está indo embora para a universidade e o casal que começou sozinhos, volta a ser casal novamente. E para manter isso, parece simples, mas na verdade é simples. Eu vou dar atenção. Eu vou olhar nos olhos e vou ouvir. Eu vou perguntar o que eu não entendi. Puxar a conversa. Olhar para o marido, para a esposa. E como foi seu dia hoje? E esperar a resposta. E não interromper, né? Isso mantém o calor, mantém o diálogo aceso, vivo. É simples, é conversar, olhar nos olhos. Tem um assunto que está delicado, que precisa resolver? Vamos conversar. Se está cansado, se está estressado, dá um tempo, espera no dia seguinte ou mais tarde. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Dormir de mal faz um mal danado para o relacionamento. Às vezes não dá para conversar um assunto delicado. Pede desculpas, vamos conversar amanhã? Vamos. E no dia seguinte retoma,
com mais leveza, com mais descanso. Isso ajuda a manter a chama acesa. Às vezes a gente pensa assim, a chama parece que era a parte íntima, né? Tem um segredo para manter a chama da mulher, ela precisa admirar o companheiro dela. Para a mulher é assim. Se ela perde a admiração, ela perde o libido. Ela perde o desejo. E como mantém a admiração? Quando esse homem, primeiro, passa segurança para ela. Quando ela se sente segura, protegida e suprida. Suprir para a mulher é um todo. É um abraço, eu te amo. Eu tenho um costume de perguntar para as esposas no consultório. Eu faço isso há mais de 20 e tantos anos. Faço 3 perguntinhas para ela, na frente do marido. Falei, fulana, você enjoaria, se seu esposo lhe perguntasse, lhe dissesse todos os dias, pastor, todos os dias, de segunda a segunda, ele está ali com ela, ele fala, amor, ela fala, oi. Aí ele diz, eu te amo. Passado mais um tempo, alguns minutos, algumas horas, ele diz para ela, amor. Ela diz, oi, você é a mulher da minha vida. Passado mais um tempo, ele pergunta, ele olha para ela e diz, amor, oi, você é linda. Eu pergunto isso para todas as esposas. Aí eu pergunto assim, você enjoaria de ouvir isso todos os dias? Até hoje, não sei você. Até hoje, eu não ouvi uma única esposa dizer, nossa, não aguentaria ouvir isso. Não tem como, né? Quem não gosta de ser mimado, enxergado e amado dessa maneira, né? E a mulher, ela precisa muitas vezes ouvir, né? Olha, eu tenho um monte de pergunta para te fazer aqui, Gê, mas daqui a pouco a Maíra vai me falar que acabou meu tempo. E eu queria que você me falasse sobre a separação invisível. Isso é um termo que a gente está trazendo aqui, porque são casais que, de alguma maneira, estão juntos, estão nesse sistema familiar, criam os filhos, convivem bem, mas se desconectam. No seu relacionamento, teve algum momento que você sentiu que a coisa estava indo para um lado e você pensou e conversou nessa maturidade que você, Julimar, tem? Olha, se a gente continuar assim, a gente vai se distanciar até um ponto que as crianças vão sair de casa, as meninas vão sair de casa e a gente não vai ter mais o relacionamento. E como que você falaria, né, de acordo com a tua experiência, para pessoas que estejam ouvindo a gente, estejam ouvindo você dentro do teu relacionamento, passa para a gente aí um pouco da experiência sua prática. Que a gente já está aqui com o terapeuta ensinando, aí agora a gente quer ver para crer, né? Porque são mais de 30 anos, né? Como eu disse, os problemas, eles ocorrem. 31 anos de casamento, eles ocorrem. Só que teve um período da minha vida que eu trabalhava muito. E praticamente não... Julimar, tá passando aqui. E aí a Ju é quem supria todas as necessidades da casa em relação à afetividade, né? Com as minhas filhas e depois com o próprio casamento delas, né? E eu sempre trabalhando muito. E foi um determinado momento em que nós vimos que tinha a necessidade de nos encontrarmos mais, porque até no relacionamento marido e mulher, né, maridal, afetivo, as coisas estavam bastante complicadas. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, né, e onisciência, conseguiu nos trazer de volta para o centro. E a nossa vinda para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi muito positiva nesse aspecto, né? Nós começamos a nos entender um pouco melhor, a conhecer a responsabilidade que um tinha com o outro, porque nós tínhamos muito amor um pelo outro, isso sempre existiu. Eu sempre fui apaixonado por ela e não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, eu sou apaixonado por ela até hoje. Então nós não tínhamos nessa questão, mas nós tínhamos nas questões mais de intimidade, justamente por estar trabalhando muito, estar sempre muito ausente de casa. E aí, só voltando, quando nós nos encontramos na igreja, com os departamentos da igreja, Lar e Família, encontro de casais, foi quando nós percebemos que nós estávamos por um fio
realmente, né? E Deus nos trouxe de volta. Isso foi maravilhoso. E então começamos o que nós tínhamos antes, que conversávamos muito no início do casamento e depois, em função do meu trabalho, nós nos distanciamos, nós voltamos a ter novamente muita conversa, muita cumplicidade. E isso sobre todos os assuntos. Nós nunca deixamos nenhum assunto, esse aqui está escondido, esse não dá para a gente conversar, não. Conversávamos exatamente sobre tudo. E essa coisa que vocês colocaram agora, né? Eu te amo, como você é linda. Olha, deixa eu te falar mais uma vez que você é linda. É interessante que nós nunca tivemos essa troca de, nossa, como você é linda, como você me faz falta, mas talvez por essa coisa do amor que é tão grande entre nós, eu olho para ela e quando ela me olha, eu já identifico esse carinho, quem nos conhece, né? Sabe bem do que eu estou dizendo, né? A gente não desgruda, é mão dada sempre. Se eu estou no culto, eu estou abraçado com ela. Se eu ando na rua, a minha esposa anda pelo lado direito, eu nunca deixo para o lado esquerdo. Se eu estou no shopping, eu estou sempre junto com ela. Então, aonde nós estamos, estamos juntos. E isso é um ponto muito importante, porque tem momentos em que você está na sociedade, né, que às vezes você deixa um pouco excluído a sua esposa, né? Você está andando no shopping, ninguém sabe se ela é sua esposa ou se não é. Você está andando na rua, não sabe o que é aquela pessoa que está do teu lado. Às vezes você vai a uma festa, dá mais importância aos amigos do que para aquela pessoa que está do teu lado. Então, ela precisa sentir essa segurança que foi falada também, mas essa segurança é envolta de um amor. Ele me ama. E aí não há dúvida nenhuma, pode cair o mundo. Se há amor, se há compreensão, tudo pode ser superado. Eu sei que tem casais com muito tempo de casamento nos escutando aí, né? E eles sabem do que eu estou dizendo, quem tem casado aí mais de 20 anos sabe sobre isso. Converse sobre tudo, não deixe nada para depois e ame. O amor cura tudo, ame, ok? E perdão, foi como eu disse, né? Nós tivemos que nos perdoar muito sobre algumas coisas e o perdão ele é um ponto fundamental. Perdoou, amou, as coisas caminham. O olhar no olho, ninguém engana ninguém olhando no olho, não é verdade? Dá mais um olho igual da Julimar, né? Eu acho que esse conjunto, né, a pessoa te olha, você já identifica tudo sobre ela. Isso é relacionamento, isso é intimidade, né? Intimidade de casal, isso é intimidade. Se você não tem, eu recomendo que você tome uma dose. Que legal. G, cujo nome científico é Genivaldo. Também conhecido, que trabalha na nossa escola bíblica ali, é o consultor da escola bíblica, é conselheiro bíblico da escola bíblica, tem abençoado muita gente. Muito obrigado, viu? Mas a gente chama pelo nome de Novo Tempo, que é o G para todo mundo, assim. Eu posso falar um versículo bíblico que é muito importante? 1 Timóteo 4, 5, 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Então isso resume tudo. Cuide da sua casa, cuide do seu lar, cuide daquela que o Senhor diz, essa é tua, e você é dele, e vivam em paz. Muito legal. Muito obrigado, viu, Gê, pela sua participação, ter contado sua história, mais uma vez ter inspirado mais pessoas. Eu quero falar com você que está aí em casa e dizer que as coisas podem não acontecer do jeito que você quer que aconteça se você seguir alguns ditos populares. Por exemplo, alguém pode ter falado para você assim, deixa a vida me levar. Talvez ela não leve você para onde você queira ir, viu? O acaso não vai te proteger. A gente, para fazer algo correto, certo, sério e duradouro, precisa de investimento. E esse investimento é de amplo aspecto. Quando eu falo de investimento, não estou falando de você colocar a mão na carteira, que é o que vem na mente sempre que se fala de investimento. Mas a necessidade de investir tempo. A necessidade de investir energia no tempo e na conversa. Há uma necessidade de você se colocar inteiro naquilo que você quer. Sabe quando você olha para aquele terreno do lado da sua casa ali? Para ele virar um matagal, só precisa chover. Só isso. Mas jardins não nascem assim. Para jardim, alguém tem que ir lá cuidar. Uma das formas que a gente pode se colocar em desenvolvimento e investimento é saber. Sim, porque se a gente não sabe, a gente tem expectativas equivocadas. Olha só, às vezes por não saber coisas a respeito do que Deus falou, a gente fica cobrando dele promessas que ele não fez. E ao mesmo tempo a gente desperdiça promessas que ele fez. A revista, esse aqui é um clássico que eu vou falar para você. Revista Esperança Novo Tempo, que tem o nome mais bonito de todos, Abinão.
É perfeito. Revista Entre Família, para falar daquilo que nós estamos falando aqui. Há muitos aspectos aqui. Por exemplo, há degraus de desenvolvimento no relacionamento. Onde é que eu estou? O que eu posso e preciso saber hoje, no meu momento do meu relacionamento, na minha família, não só com cônjuges, mas nós estamos falando de filhos também. E há muitas coisas aqui para saber, para se desenvolver, inclusive para estudar juntos. É muito legal fazer isso, sabe? Sentar junto, parar e vamos agora conversar sobre esse assunto e ponderar juntos. Essa revista foi preparada para você, essa e outras mais, viu? Tem muitos outros materiais aqui que na Escola Bíblica você fica sabendo. Liga para a gente, fala com a gente. Ó, se você optar por falar com a gente pelo número do celular, é operadora 12 98244 4449. Quer que eu repita? Falando pelo celular, o nosso WhatsApp é 12 98244 4449. Mas você pode pedir também pelo telefone fixo, operadora 12 21 27 3121. Entra no site da Escola Bíblica, tem esse e outros materiais. Lembrando, esse material não tem custo, é você pedir e ele vai chegar para você. Nem o envio você paga, portanto, não perca tempo. É isso, Abinal? Vocês têm algumas lá? Essa aqui eu tenho em casa. Né? Isso é sensacional, viu? O tema já fala tudo, né? A gente vai para aquele intervalo rapidinho. Na volta, vamos falar um pouco mais sobre comunicação dentro do relacionamento, a diferença que a comunicação faz, hein? E a sua interação também. Manda para a gente aí no nosso WhatsApp, se não mandou ainda, a sua interação aqui no nosso Entre Família, que faz aquela pausa rápida e volta já já. Vamos lá, de volta por aqui no seu Entre Família, esse nosso bate-papo de todas as tardes, esse momento gostoso, né? Onde você, aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, interagindo junto com a gente, aprendendo muito junto com a gente também, a gente vai aprendendo junto aqui. Tema de hoje, falando sobre separação invisível. Será que está acontecendo aí na sua casa? Já para você que está acompanhando desde o começo do programa, já pegou algumas dicas, pegou até alguns alertas, aí, alguns sinais que vão identificando esse ponto aí no relacionamento, mas a gente vai trazer por aqui também as soluções, né? Como, na prática, a gente ajudar a fazer com que o relacionamento volte ao contexto do que realmente era. Melhorando a comunicação familiar, esse é o assunto que a gente vai trazendo por aqui e estamos já na nossa bancada, tem até um bolinho gostoso aqui, ó. Um bolinho gostoso, esse bolo é de banana com... Esse aqui eu acho que é de mentira, hein? Esse daí, esse é fake. Sabe Eu já tava doido querendo comer esse bolo. Sabe que eu tinha muita raiva quando eu assistia televisão, quando eu era criança? Aquele monte de comida na frente que ninguém comia. Aí as pessoas começaram a comer, eu ficava com raiva do mesmo jeito, né? Eu acho que aquilo ali... Em televisão a gente não pode comer, pastor. O senhor sabe que a gente não pode comer em televisão. Não pode? Ficar feio, pastor. É só toma um suquinho e tal, e no intervalo a gente se aproveita e come bastante. Boa. Aí agora o pastor responde a sua cartinha. Leia aqui. Vamos ler. 3, 2, 1. Vamos lá. A gente tem algumas cartinhas aqui, a produção preparou. Não sei se a gente vai conseguir ler todas, mas são algumas das ações práticas que a gente faz em casa para a gente começar meio que se analisar. Não estou gostando muito disso não, mas vamos lá. Qual é a primeira coisa que você faz para estimular uma comunicação aberta em sua família? Olha, eu já tentei vários métodos, né? Eu sou a da agenda. Eu gosto de marcar um negócio na agenda. Eu acho que o que está na agenda é prioridade. Eu sou sistemática. Eu trabalho com um monte de pessoas. Mas para o meu marido isso não funciona. Então, pensando nos meus filhos, principalmente no pré-adolescente, eu entendi que a gente tinha que ter um momento de ter uma reunião familiar. E reunião eu tenho um monte, está tudo ali na agenda. E aí eu marquei para fazer um combinado de quanto tempo a gente ia gastar com um eletrônico. Os meninos, principalmente, porque ficam com a avó, ficam com uma pessoa que ajuda em casa. E como é que a gente vai controlar esse tempo de eletrônico, né? E aí foi uma situação, assim, muito difícil. Eu não consegui conduzir. E fiz todo mundo assinar um papelzinho. Então, tá bom, Bruno, você quer quando... eu quero ficar 3 horas. Não, 3 horas não dá. Quanto tempo você passa nisso? Meia hora. Quanto você tá... Tá, então vamos lá, 1h30 por dia. 2 horas. Então, tá bom, 2 horas. Bruno, 2 horas. Thiaguinho, você tem menos idade, não dá pra você ficar 2 horas. A gente tá falando entre 1 da tarde e 9 horas da noite, quando vocês vão dormir. Não quero, tá. Então, Thiaguinho, 1h30 de eletrônico, né? Pode ser o YouTube, pode ser... Vamos lá, todo mundo assinar. Aí o mais velho fez assim.
Aí o marido tá tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí a expressão do marido era, é mais uma reunião que estão colocando na minha agenda. E aí eu peguei o papel todo rabiscado, coloquei lá na geladeira. Gente, o combinado, qual que era o combinado eletrônico, tá na hora de... E aí eu me tornei a chefe chata. E aí, o que eu faço? Tô tentando me comunicar, porque na base do grito já vi que não dá, que a personalidade é a mãe que manda. Na base do que você acha, vamos lá, vamos negociar, também não deu certo. O fato é que crianças com muito tempo de tela não vai dar certo, uma hora vai dar algum problema. Só um parênteses, ontem meu filho de 6 anos me ligou às 5 horas da tarde, mamãe, eu tô com muita dor de cabeça, com o celular da avó, mas eu fiquei muito tempo no eletrônico, mas eu já desliguei, tá, mamãe? Eu vou beber uma aguinha. Aí eu cheguei, não sei se eu tava falando com a Maíra, não sei com quem eu tava falando, aí eu virei e falei assim, ele já sabe o motivo da dor de cabeça. Não é a falta da mãe ter avisado, mas a gente não consegue efetivar. A comunicação, na minha opinião, ela só é completa quando você efetiva, tem um resultado. O que eu faço, Rubem? Bom, Pronto, você já analisou minha família aí, minha casa. Sabe, Rubens, eu estava torcendo aqui. Hein? Ainda bem que o Rubens está aqui, porque se pergunta para mim. esse é um problema super sério. O eletrônico, ele libera bastante dopamina e é viciante. Esse é um caso seríssimo que a família precisa, os pais, o casal precisa fechar o acordo e não abrir a brecha. A criança abaixo aí de 15 anos, o menino de 6 anos tem que dormir às 8, que é o ideal. Ideal para dormir nessa idade é às 8 horas. 9h30 a gente consegue, antes disso. Seria o ideal. A casa não desligou ainda, Desligou. aí fica mais difícil. Então, você desliga os eletrônicos, baixa a luz, fica o ambiente bem tranquilinho, aí libera a melatonina e dorme mais cedo. O eletrônico é um problema sério em todas as famílias, porque tem assuntos interessantes, que é do gosto da criança, os joguinhos e tudo mais. Agora, o casal tem que fechar. Vamos combinar isso? Sim. As regras têm que ser sérias, porque a vida está cheia de regras. O trânsito, os horários, na universidade, no trabalho. A vida funciona quando tem regras. E começa em casa. De primeiro, eu teria que ter fechado com meu marido anteriormente na reunião. Exatamente. O que a gente vai abrir mão? O que a gente vai tolerar e o que a gente não vai tolerar? Então, talvez tenha faltado, ao invés de eu ter deixado muito aberto, de ser uma reunião mais pontual. Exatamente, exatamente. Porque eu não. E uma das coisas importantes, muito né, que você efetiva, lembrou, é se apresentar para as crianças como unidade. Dois pais que não estão concordando sobre algo para um filho e entrar numa reunião com duas opiniões é uma confusão gigantesca. Impossível, né? impossível. Ele concorda, mas o nosso grande problema não é em concordar. É como que a gente vai punir, ou como que a gente vai restringir, ou vamos segurar firme o grito, o berro, o choro, né? Qual que é esse ponto da gente na comunicação que a gente não consegue Se fosse concluir? é possível, no orçamento de vocês, colocá-los em natação, ou jogos, ou futebolzinho. Eles fazem futebol, mas é no período da noite, é 6 horas. Eles precisam gastar energia fisicamente. Para não sentir falta. Né? E não tem como fugir do eletrônico. Não tem, hoje em dia não tem como. Mas tem que limitar. Mas como eu deveria ter conduzido em relação ao meu marido? Já entendemos que eu tinha que ter falado isso com ele antes. Então, ir para a reunião acertado. Acertado. E o pós? O pós. Cadê o feedback? Eu trabalho... O pós, a criança tem que obedecer. Não tem jeito. Não tem jeito. A criança precisa obedecer às ordens dos pais. Ela não pode ser uma ordem qualquer, sem planejamento. Tem que fechar. A autoestima de um filho, que autoestima é tudo para a vida adulta. Até para conseguir uma entrevista no emprego, é na autoestima que ele vai passar a segurança dele. Quanto melhor o casal vive, quanto mais encaixado, mais
mais respeito há entre o casal, mais unidade entre eles. Está fechado os dois como casal, mais a criança tende a relaxar. Se o casal tem questões, tem conflitos, dificuldade na comunicação, a criança percebe rupturas ali e eles ficam mais rebeldes, eles não obedecem, eles enfrentam, eles ficam rebeldinhos. Quando aqui em cima, os dois líderes... A base, né? Fechou, tá junto, deu a ordem, um bancou o outro, a criança perde essa força da rebeldia. Isso vai fazer toda a diferença numa idade que está chegando o seu mais velho. Que é a adolescência, aos 14 anos, né? Que aí, só um minuto, Abinel. A criança, o adolescente, ele precisa, não é que ele precisa, ele vai fazer um movimento para sair de casa, começando a contestar, a falar não, a assinar o negócio lá, no maior desprezo da mãe. A minha filha, no caso, já pergunta se vai ter registro em cartório, senão ela nem assim. Porque é uma preparação dos 18 anos, eles irem para a universidade, embora. E depois que sai de casa, perdemos o controle. A gente ainda tem algum domínio, algum controle, né? Esse período do 0 até os 3, olha, a infância termina nos 9, a segunda infância ou pré-adolescência termina aos 11, a adolescência, agora vai levar um susto, a adolescência vai para o homem dos 12 aos 25, 27, É até... para neurociência. Eu já não tô mais, não tem jeito. Passei, nem que eu faça faz uns dias que eu passei também. E para a mulher, ela vai de 23 a 25. A mulher amadurece mais cedo. Então, o que os pais fizerem até os 12, 13, 14 anos ali, aí depois é só por Deus. Verdade. Não, e eu tô chegando nessa fase, viu? Samuquinha já tá entrando aí nessa fase da adolescência. Acho que eu vou comer. E ó, o meu que veio aqui, vai comendo, viu, Patrícia? Porque é o seguinte, ó, como você incentiva o diálogo entre membros da família que têm perspectivas diferentes? O meu filho está entrando nessa fase, né, pré-adolescência e tal, e eu tenho percebido que o gênio dele é bem parecido, totalmente parecido com a da minha esposa. Né? Ele é a minha cara, mas o gênio é da esposa, e eu vejo que às vezes os dois, né, são mais explosivos, são mais de falar e tal. E aí eu vejo que às vezes, né, eu tenho que, às vezes não, tá chegando a fase ali de eu estar sempre conversando com os dois, entendendo já ela há bastante tempo e vendo que ele tem o mesmo gênio que ela. Então, ir dando aquela negociada ali no diálogo entre os dois. E até por serem iguais nessa questão de gênio, eu vejo que acaba dando alguns atritozinhos em alguns pontos ali, né? E aí a gente tem uma coisa que a gente costuma fazer em casa, sempre a gente tem puxado mais para isso agora, tem conseguido dar certo, a gente almoçar junto, sentados à mesa, sem televisão ligada, tal, jantares. E aí isso tem ajudado nesses diálogos que a gente vai conversando sobre vários assuntos também. E no culto familiar também. A gente já abre para várias outras questões ali também. E segue mais ou menos nessa linha, Rubens? Ou o que precisa dar uma melhoradinha aí? Os filhos são diferentes. É incrível como cada um tem um jeito de ser, por causa do temperamento, um jeito de ser. Às vezes aquele falante, aquele filho sanguíneo, que é cheio de ideia de falar e dar opinião, eles brincam bastante, eles chegam. Parece que esse ganha mais atenção, porque ele se expressa melhor. E o outro que é fleumático, que é mais quieto, que é mais pensativo. Aí eu não vi com nenhum desses dois. Não. Desculpa. Aí eu incentivar, dar voz para o outro. Dar voz, deixar falar. E o que você pensa disso? Esse é o momento. O que você gostaria de fazer? Vamos decidir para onde a gente vai. Por exemplo, no fim de semana, fazer algum passeio, alguma coisa. Dá a voz. Claro, quem decide são os pais. Dá opinião, acolhe a opinião, valoriza. Ah, legal, olha, dessa vez vamos fazer isso, mas na próxima vamos atender o seu pedido. E dividir, né? Dividir. E sempre quando o casal está bem alinhado, eu vou sempre reforçar isso. O casal fechou,
eles perdem a força de briga. Se eles percebem, cada um está numa opinião... Que vai poder conquistar o pai ou a mãe, que vai falar com a mãe, mamãe, e a mãe vai ceder. E uma autoridade coerente, ela não tolhe a outra, né? Uma autoridade coerente, por exemplo, uma das coisas boas de liderança é você gastar um tempo colocando a filosofia de pensamento na cabeça do liderado. Se o liderado pensa filosoficamente nos mesmos ideais que você, ele não vai dar opiniões que divergem muito da sua. Agora, quando a gente não gasta tempo com isso, você acaba só cortando. Aliás, falando disso, eu tenho uma dica para te dar. Eu preciso escolher a melhor câmera. É a 1? É a 1? Olha, tem uma coisa muito importante, e eu estou falando do meu testemunho, da minha experiência, por exemplo, em casa. Quando a gente tem objetivos da porta da nossa casa para dentro, mas também tem o objetivo da porta da nossa casa para fora, as coisas se tornam muito melhores. Então, por exemplo, a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, mas ela não pode ser um objetivo em si mesma, porque eu preciso estar atento com as necessidades do outro, do mundo. Porque senão eu acabo tratando tanto bem os meus filhos sem levar em consideração o quanto eles têm que reproduzir isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente é bondoso com as pessoas, esperando que as pessoas se tornem bondosas também, mas o sinônimo de bondade não é uma bondade que volta só para mim, é uma bondade que vai para outro. Não é assim que Jesus me tratou? Ele me trata com bondade e ele não espera que a minha bondade agora seja exclusiva dele. Ele espera que a minha bondade apareça para todas as outras pessoas. Isso para mim é uma tremenda lição. Quando a gente fala, por exemplo, de anjos, eu vou falar para você de uma coisa bem ao coração mesmo. Um exemplo aqui que é o anjo da esperança. O anjo da esperança é a ponta da corda, porque uma mensagem que me tocou, me tornou agora alguém que trabalha, que age e que coloca energia de alguma forma para que essa mensagem chegue a outro. Então, é muito legal, porque eu não espero que você, assim que assistiu ao Novo Tempo, devolva uma gratidão a Novo Tempo. É que você haja para que isso aconteça para a pessoa que está do seu lado. Por exemplo, a gente manda um material e o material sai, mas você recebeu, eu quero que o seu vizinho receba também, isso é muito, muito importante. Durante esse mês, nós estamos numa campanha que é o Doa em Dobro. Vou dar uma dica sobre o Doa em Dobro. Por que o Doa em Dobro? Porque a gente quer avançar em dobro. Se a gente quer chegar a mais lugares, a gente precisa, obviamente, de mais força, de mais impulsão, de mais recurso. Uma coisa que a gente faz lá em casa, quando eu quero doar em dobro, eu faço a minha doação e falo para as minhas filhas, esse mês você vai doar também. No final das contas, a minha família doa em dobro. É incluir mais pessoas. Então, aquele passo a mais é uma casa a mais, é uma pessoa a mais, é um sinal a mais, é um estudo a mais. Porque é nesse sentido, Deus fala que a gente cresça. Eu quero te chamar a atenção para você pensar, planejar nisso, onde mais a gente pode chegar no mês de março. Uma das alternativas boas, que são de baixo custo, por exemplo, operacional, é o Pix. anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é uma doação Pix que você vai fazendo. Pense em fazer em dobro, porque a gente chega a mais lugares também e manda essa mensagem de esperança. A Novo Tempo não sobrevive de anúncios, ela sobrevive da sua própria doação e de gente que compartilha o mesmo sonho. Nós vamos para o intervalo, é o tempo de você se hidratar, eu vou terminar o meu bolo e beber um copo de água também, mas ele dá tempo de você fazer isso. Pensar se tem alguém do seu lado que precisa conversar sobre isso, converse sobre isso, pense na sua doação e a gente já volta porque tem a sua interação também no próximo bloco. E conforme prometemos, tem esse momento que é o delicioso do programa, que é o momento da sua interação, onde a gente se conecta muito. Tá chegando aí no telão, tá? Ó, congestionou, anônima, que eu imaginei, hein? Olá, boa tarde. Estou casada há 10 anos. Ufa, já sabia, já sei que não é minha esposa. E temos muita dificuldade em dialogar. Meu esposo tem uma dificuldade em aceitar que esteja errado ou que precise melhorar em alguns aspectos. Então, prefiro evitar as conversas para tentar resolver as divergências. Mas sei que não é o certo. O que devo fazer para melhorar o nosso relacionamento? Ela fez uma descrição do planeta, né, Rubens? Ela descreveu os casamentos dos últimos 6.000 anos. Posso responder essa? Por favor. É todo seu, só a Por gente favor. precisa ser mais rápido para conseguir mais gente de casa. Só por Deus, vamos brigar com a diretora aí. Vamos brigar com programação. Pode, ela sempre ganha. Ela ganha. Não tem jeito. Ficar sem discutir, sem conversar, não é bom. Varrer por Aí debaixo está, do ó, tapete. jogando por baixo do tapete o problema. Mas há um segredo aí. Minha irmãzinha, fale doce com o seu marido.
ponha para ele o seu sentimento. O seu sentimento. Não fale, você é grosso, você não me ouve, você faz isso, você faz aquilo. Ele vai rebater. Se ela diz para ele, amor, isso me deixa, eu fico triste, eu sinto que você não me ama, eu sinto que você está distante de mim, eu sinto. Isso, ele não se arma, ele vai tentar ouvir e conversar. Há um segredo nisso, o jeito de falar. E vai dar explicação do jeito de falar aí, como que o cérebro da pessoa remete à infância, que você estava Pois falando é. no intervalo aqui comigo. Uma mãe, olha que interessante isso, a mãe fala para o bebezinho, nos primeiros 1000 dias, entre 18 e 25 vezes por dia, ela fala de maneira graciosa, de maneira doce com o bebezinho. Com o bebê de 1 mês, de 2, de 1 aninho, de 2 aninhos e tal. Ela fala, você acordou, vamos mamar, vamos tomar banhinho, vamos nanar. Ela fala doce. Naturalmente. Naturalmente. Não tem como. Não tem como, é um bebezinho, é uma criança. Aí, esse cérebro que está aprendendo tudo, ele gosta dessa música, dessa voz gostosa da mãe. Tá, agora vamos correr com o tempo. Esse menino que ouviu essas palavras doces da mãe, ele tem hoje 30 anos, 40 anos. A esposa fala duro com ele, ele rebate. Se ela fala doce com ele, se ela fala de maneira meiga, de maneira fofa, vamos dizer isso, de maneira fofa com o marido, remete à voz da mãe, que está lá guardadinha. Que acalmava, que estava ali disponível para qualquer choro, para qualquer momento. Aquela mãe que estava acolhendo a criança, dando banho nele e falando com o bebezinho, ele se sentia acolhido e amado. Se a esposa fala com jeito, esse marido vai compreendê-la. Agora, se ela bota o dedo na cara dele, já era. Amiga, vamos treinar no espelho. Vamos lá. Mas é treino. Se a gente quer, a gente precisa treinar. É verdade. Treino. Temos mais gente falando aqui, uma mãe também anônima, né? Sou mãe atípica de 3 crianças. Sou casada há 16 anos. Meu esposo trabalha no comércio, sai às 7 da manhã, chega às 7 da noite ou até mais tarde. Ao longo dos anos adoeci, crises de síndrome do pânico e depressão. Me tornei agressiva nas palavras, nunca sou ouvida e isso dói. Não temos com quem deixar as crianças para sair por conta do autismo. Não temos rede de apoio. Eu estou sempre exausta e ele também. E ele sempre esqueceu meus aniversários e os aniversários de casamento. Vamos continuando aqui. Eu tenho crises de ciúmes. Nossa, dava um programa inteiro só com esse relato. Ele nunca fala eu te amo, fala que amor são atitudes. Eu já não sei mais o que fazer. Por favor, me ajuda. Ela sente que está na separação invisível, dói demais e ainda tem amor, né? Sou eu que cuido da casa, das crianças, me sinto sozinha mesmo casada. Queria que ele me ouvisse, somente ser compreendida, valorizada. Eu sinto que cobrei tanto que ele era manso e se tornou sem paciência. E eu perdi toda a doçura e me tornei amarga. Por onde eu começo? O que eu faço? A primeira coisa dessa mulher, ela precisa ela está depressiva, já está doente. Ela precisa de um psiquiatra bem leve, bem consciente, que não venha com remédio pesado, mas para ela dar conta de 3 filhos. Levantar a autoestima, a moral, e esse homem olhar para ela e acolhê-la. É difícil. E talvez ele precise de uma intervenção também, né? Talvez alguém, uma terapia para aconselhá-lo. Pode ser que ele venha também numa história com os pais dele. A gente arrasta a história, gente. Queria mais tempo para tratar disso. A gente leva para a nossa vida adulta a nossa experiência da infância com nossos pais. Tudo que os filhos absorvem e observam os pais constantemente até a terminar a primeira infância. Está observando, absorvendo. E a gente, por gratidão inconsciente, a gente repete esse padrão lá na frente. Então,
talvez, né, nesse caso desse casal, algumas conversas com um especialista. Precisa de uma intervenção. Sozinha essa mulher não ela vai está conseguir. doente, Né? ela vai acabar desenvolvendo fibromialgia, dor, desespero, agressão, vai somatizar enfermidades. Verdade. E eu sinto muito, eu entendo, né? O trabalho da casa e da questão familiar e mãe, ela suga, né? Muita Suga. coisa, né? Mais uma participação anônima. A paz do Senhor Jesus. Passei por um pequeno problema com minha esposa. Uma palavra mal falada por minha mãe, referente à minha filha mais nova, chateou a minha esposa. Infelizmente, ela acredita que não defendi minha filha e nem ela referente a isso. Como lidar com essa situação que faz alguns meses, mas sempre vem à tona? E agora, Rubens? Para mim, de novo, Jesus. E com pouco tempo, Pouco lembrando tempo. ali, ó, vou cronometrar. Primeiro, ela minuto. precisa perdoar a sogra, porque não tem jeito. O pastor estava falando de perdão. Perdão é uma coisa mais sublime de um relacionamento. O perdão faz bem, não é para a pessoa perdoada, e sim para quem libera o Nesse perdão. caso, é o marido que está Foi o marido falando que com a gente. perguntou, né? É isso. Ele quer saber como é que ele faz, porque ele é o marido verdade, que está no meio daquilo. Ele precisa acolher a esposa, dizer, você tem razão, eu esqueci, eu não defendi. Até porque sogra, gente, tem um papel muito complicado, é um outro tema longo. Programa só sobre isso. Só sobre a sogra. A sogra é alguém que tem que ficar bem... minha esposa é sogra. A gente, pianinho sempre, não critica nada. Tem que ter um programa, Rubens, falando para os homens em relação a como lidar com suas próprias mães, que são as sogras das suas esposas. Boa Vamos pauta, fechar hein? assim? Boa Ó, pauta, hein? Vamos. ficou aí a pauta, né? Porque a gente tá ali, ó, lê, estuda, ora, pede perdão e nem sempre dá certo, né? A gente tem que entender Obrigada, a Rubens. sobrenaturalidade da questão. A gente não consegue sozinho, isso é muito bom. Mas, Rubens, muito obrigado. Foi um programa que ficou tão curto, né? Da dinâmica. E eu quero agradecer você também que mandou a sua interação para a gente, nos ajudou muito, isso é muito bom. E a gente vai continuar conversando sobre isso. Nesses minutos que temos, eu queria que você pensasse num aspecto que às vezes passa despercebido, inclusive quando a gente está lendo a Bíblia. Talvez principalmente quando está lendo a Bíblia. Há um texto clássico, talvez um dos mais conhecidos por aqueles que navegam pelo Novo Testamento, um texto que fala sobre o amor, e nós estamos falando aqui sobre ele, e muitas vezes nossos olhos romantizam o que Deus não romantizou. Então pense nesse sentido. Antes de você entender essa minha leitura aqui, pensar nessa minha leitura, lembre de uma outra. Aquele que não ama, disse o apóstolo João, não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, João não definiu o amor como um sentimento e não definiu o amor como uma filosofia. Ele definiu o amor como uma pessoa. Uma pessoa e que é. Portanto, nunca houve um momento onde Deus começou a amar ou inventou o amor. O amor existe quando ele existe, o amor é eterno. Agora, escute isso. Falando à igreja de Coríntios, São Paulo, em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, ele diz, o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Vou repetir essa frase, não se conduz de forma inconveniente. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Antes de você pensar que há uma descrição do impossível, lembre-se, ele está descrevendo um comportamento. Todos os itens da lista são comportamentais. Todos eles. Ele fala de bondade, fala de paciência, ele fala de não se arder em ciúmes, isso não significa não desejar e não zelar, mas ele fala de não se envaidecer, ele fala de não se conduzir. O amor é uma descrição de um comportamento. E é por isso que quando se perguntou para Jesus qual era a lei, que fala sobre 10 itens de comportamento, ele falou, toda ela se resume em amor. Amor é a lei e a lei é amor. Portanto, Deus disse não somente para a gente amar, mas ele disse quais são os aspectos desse amor em comportamento que ele aparece. Agora, eu queria que você pensasse em mais uma coisa também que está escrita na epístola de Tiago. Tiago, escrevendo para todas as igrejas, assim chamada Epístola Universal, ele vai fazer uma definição de sabedoria.
Sabedoria. Antes que a gente pense que sabedoria é um alto processo cognitivo, onde umas pessoas são extremamente inteligentes e a Bíblia nunca vai colocar isso como uma coisa só, ela vai dizer assim, ó, olha, quando você pensa em sabedoria, ele está dizendo assim, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, olha só, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria, segundo Deus, ela é um traço de comportamento. Sim, sábios não são pessoas que pensam muito e sabem muito, mas são pessoas que colocam uma crença de amor em prática diante de todos os outros. Eu falo, uma pessoa sábia de verdade, ela nunca vai gerar uma polarização. Uma pessoa sábia de verdade não facciona. Uma pessoa sábia sabe pedir desculpas. Uma pessoa sábia busca para comunicar-se, um poder de comunicação de Deus. Comunicação envolve humildade e Deus é que nos dá. Peça a Deus amor, peça a Deus sabedoria e peça que você manifeste isso em tudo. Muito bom.